Nosso tema hoje, excelência e liberdade. Nós fizemos um caminho bastante significativo até aqui e com as duas reuniões que ainda restam, fecharemos um ciclo bem extenso a respeito de excelência e essas relações que a excelência chama, que a excelência nos impõe, que significa ser excelente e quais são as outras características que convivem com esse conceito de excelência, não é? E hoje nós vamos falar sobre excelência e liberdade. E eu selecionei 3 textos da Bíblia Sagrada para nos ajudarem na introdução do tema. O primeiro está em Gálatas 5, versos 1 e 13 a 15, depois 1 Pedro 2,16 e depois João 8, 31 a 35. Esses textos dizem assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não confunda liberdade com independência. Há quem faça essa confusão. Ser livre é não depender de ninguém. Seu filho adolescente pode incorrer neste erro. Imaginar que ele será livre quando não depender mais de você. O dia que ele puder sair de casa, por exemplo, ter o seu próprio sustento, por exemplo. Pai, eu não quero mais morar com você, eu quero ser livre. Eu quero ter a minha independência, quero ter a minha autonomia. Ele está confundindo liberdade com independência, são coisas diferentes. Nunca nós vamos viver de tal maneira que não sejamos dependentes das pessoas ao nosso redor. A dependência é uma bênção. É importante que eu saiba que eu dependo de você, que você depende de mim. O remédio que você toma para dor de cabeça não foi você que inventou. A comida que está sobre a sua mesa não foi você que plantou. Não foi você que colheu. O carro que você dirige não foi você que projetou. Nós dependemos uns dos outros. Claro que existe um ponto de dependência exagerado que é patológico. Mas não há nada de errado em termos consciência de que dependemos uns dos outros. E quando entendemos isso, isso é uma bênção. Porque gera humildade, valorização do outro. Então não confunda liberdade com independência.
Não confunda liberdade com isenção. Gente que acha que ser livre é não ter que arcar com as suas responsabilidades. Não ter que colher os frutos das sementes que lançou. Um jovem pode incorrer nesse erro também. Achar que ele não precisa se preocupar com as consequências das suas ações. Um dia um jovem perguntou isso para mim: pastor, como é que eu posso acreditar que sou livre se quando eu faço alguma coisa errada, Deus deixa eu me ferrar? Então eu não sou livre. Ou eu faço o que Deus quer, ou eu me ferro. Calma, jovem. Uma coisa é ser livre, outra coisa é ser irresponsável. John Stott escreveu que o homem é livre para fazer escolhas e responsável pelas escolhas que faz. Não confundir liberdade com isenção, sobretudo de responsabilidade, de compromisso. Ah, eu quero ser livre, não quero ter compromisso. Isso não é liberdade. A isenção de compromisso faz uma pessoa solitária, não livre. Faz uma pessoa egocêntrica, não livre. Liberdade é uma vitória do ser contra tudo aquilo que tenta aprisioná-lo e apequená-lo. Quando eu penso em liberdade, eu penso na vitória do ser sobre tudo aquilo que tenta confiná-lo, limitá-lo e impedi-lo de realizar-se como tal. Por que eu posso ser livre e ter relações de dependência mútua? Porque isso não me apequena, isso me faz crescer. Eu cresço no meu relacionamento com você, você cresce no seu relacionamento comigo, e à medida em que nós somamos forças, nós vamos mais longe. Por que liberdade não é isenção de responsabilidade? Porque a responsabilidade não me apequena, pelo contrário, me enaltece, me engrandece. Como escreveu Emil Brunner, a responsabilidade é o âmago da humanidade. Uma pessoa responsável, uma pessoa que faz diferença. Uma pessoa cujo valor ninguém questiona. Compromisso não me apequena, me eleva. Uma pessoa que assume compromissos e lida bem com eles é uma pessoa admirável. Então, ser livre não é não ter responsabilidades. Ser livre não é não precisar depender de ninguém. Ser livre é vencer tudo aquilo que aprisiona, confina e apequena a vida. É deixar a vida fluir. Por isso existem dois tipos de aprisionamento. O primeiro é o mais óbvio, que é o exterior. Cadeias. Quando você pega o seu filho de 9 anos, coloca ele dentro do quarto, fecha a porta e diz assim: não vai sair daqui até 2 horas da tarde. Está de castigo. Você está colocando um aprisionamento exterior na vida do seu filho. A liberdade dele está restringida. Como uma funcionária da minha mãe, que quando eu tinha 9 anos e o meu irmão 7, trancou-nos na varanda do apartamento. Até hoje eu não sei porquê. Com certeza foi uma prisão injusta. Nós não tivemos amplo direito à defesa. E por isso sofremos aquilo. Cerceamento da liberdade, do direito de ir e vir. Essas prisões nos são bastante óbvias. Falam de uma realidade exterior. Mas eu queria tratar hoje aqui dos aprisionamentos interiores, que também podem confinar a nossa vida e apequenar o nosso ser. Basicamente 4. Primeiro, medo. O medo é paralisante, confina, apequena as dimensões da vida e nos impede de desfrutar aquilo que nós somos criados para desfrutar. O medo faz com que eu não tenha coragem de ultrapassar esse limite. O medo faz com que eu fique preso a um determinado espaço que eu considero de segurança. Um exemplo muito forte das
das imposições do medo na nossa vida hoje são as nossas casas muito bem construídas e muito bem protegidas. Você mora num bairro, por exemplo, onde há uma incidência alta de assaltos. A sua casa e a casa dos seus vizinhos são fortalezas já. Tem muros altos, cercas elétricas, câmeras de monitoramento, alarmes, grades, portas reforçadas, muitas trancas. Ali dentro você se sente seguro, em tese, mas você sabe que está preso. O medo faz com que você tome tantas precauções que os espaços ficam reduzidos. Onde era para ter uma área, tem um muro. Onde era para ter vista, tem grade. Onde era para o passarinho pousar, ele que não pouse, senão ele será eletrocutado. Então eu vou apequenando os espaços para me proteger. Isso acontece na alma da gente. Pessoas que criaram muros, grades, cercas elétricas na sua vida emocional. Ninguém pode chegar perto. Ninguém pode tocar. São proteções que visam afastar os outros. Medo de relacionamentos, medo do futuro, medo de fracassar na vida. Homens que dizem, pastor, eu não consigo mais arriscar, eu não consigo mais acreditar, porque eu já fracassei. E eu tenho muito medo de fracassar de novo. Meu amigo, você não está entendendo, você já está fracassando de novo. Augusto Cury escreveu assim: nós falharemos 100% das vezes que não tentarmos. Nós falharemos 100% das vezes que não tentarmos. O medo é paralisante. Seu filho tem medo, ele fica paralisado. Sua menina está com medo de não passar no vestibular. Se ela deixar esse medo crescer, ela não vai passar, vai travar na hora da prova. Medos são prisões para a alma. E nós carregamos muitos medos. Temos medo da solidão. Temos medo de perder algo da nossa integridade física. Às vezes temos medo de Deus. Temos medo das pessoas. Temos medo da privação, medo da enfermidade. Uma pessoa com medos absolutizados simplesmente não consegue se movimentar na vida. Se você tiver medo de tudo, você não sai da cama e mesmo nela está com medo. Segundo, traumas, mágoas, complexos. Eu resumiria tudo isso com a seguinte expressão: marcas do passado. O pessoal da minha geração se lembra dos Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Os Trapalhões tinham uma abertura, onde o Didi escapava da prisão, chutando a bola presa ao seu tornozelo. Lembram-se disso? Sua época é o vigilante rodoviário. Trapalhões é mais. Rintintim. Você não fez nada para mim, né? A diferença entre os medos e as marcas do passado talvez seja como a diferença entre a cadeia e a bola de ferro amarrada no tornozelo, presa. Porque os medos são como cercas, muros, mas as marcas do passado são como bolas amarradas no tornozelo. Você pode até não ter muros e cercas, mas anda com dificuldade. Arrasta para onde vai esse peso com você. Marcas do passado que não foram resolvidas. Complexos, traumas, mágoas. Mágoas são bolas de ferro que nós arrastamos com a gente. Por isso que Guimarães Rosa escreveu que quem odeia leva o outro para a cama. Fica com ele o tempo inteiro, não se livra. Não há muros, não há grades, não há cercas, mas essa bola presa ao tornozelo.
não consegue perdoar, não consegue frequentar um ambiente com leveza, não consegue sorrir com facilidade, não consegue ter alegria duradoura. Bola de ferro amarrada no tornozelo, para onde vai arrasta esse peso. Não consegue falar do passado com naturalidade. Quando alguém diz assim para mim, eu não falo sobre o passado não, eu deixo ele lá. Isso não é deixar lá. Quem não fala sobre o passado com maturidade não resolveu o problema do passado. É igual você ter uma pessoa morta que você largou lá dentro de casa. Saudável é sepultá-la. Imagine que você perdeu alguém. Mas para não ficar tão... Eu não quero que o assunto fique difícil. Então vamos imaginar que você perdeu alguém que não tem tanta importância assim, um cunhado. Qual é o processo saudável? Sepultar. Encerrar, fazer o luto, despedir. Por quê? Porque a vida vai seguir e é preciso que ela siga em toda a sua intensidade. Eu não posso dizer, morreu, larga lá. Significa que eu estou negando. E se eu estou negando, eu não sepulto e não faço a passagem para a nova fase. O passado é a mesma coisa. Eu deixei para lá. Não. Não se deixa o cadáver para lá. Ele tem que ser sepultado com maturidade. Lembrar sem sentir dor. Tem um provérbio russo, citado no livro do Mark Shaw, As Grandes Lições de Mestre, em que ele diz assim: quem só olha para o passado perde um olho, mas quem nunca olha perde os dois. Porque o passado é a nossa história. E é importante que seja exatamente isso, passado, e não presente contínuo. Porque a bola que eu arrasto presa ao meu tornozelo é presente contínuo. Está aqui, não passou. Então teve uma fase ruim na minha vida, mas eu aprendi com ela, superei-a. Caso contrário, continua aprisionando e apequenando a vida. Terceiro, mentira. Mentira é fator de aprisionamento. A pessoa que mente se torna escrava da mentira que conta. Um dos nossos textos diz isso. Quem mente é escravo da mentira. Porque a mentira precisa de esforços permanentes para se sustentar. Uma mentira chama outra. Um abismo chama outro abismo. Rapaz, por que você não veio? Ficamos te esperando. Rapaz, aconteceu um negócio chato lá na empresa. É mentira, não aconteceu nada, você dormiu. Aconteceu um negócio chato lá na empresa. É? Puxa, mas o quê? Então, meu chefe ligou e... Qual que é o nome do teu chefe mesmo? É o fulano. Eu conheço fulano. Estava com ele ontem, que hora ele te ligou? Então, foi umas 2 da tarde. Não, 2 da tarde, não, então foi uma. Não, mas uma não, então, eu não lembro. Quando a gente opta pelo caminho mais curto, que é o caminho da mentira, aparentemente mais curto, ele fica longo, porque toda mentira precisa ser sustentada por novas e novas mentiras. E isso aprisiona. De repente você fez algo contra a sua esposa, contra um filho, contra um amigo, contra um sócio, e você sabe que se isso vier à tona, vai ser um pesadelo. Então você faz todos os esforços para que isso nunca venha à tona. Só que você hoje é refém disso. Porque tudo parece que conspira para finalmente esse castelo desmoronar. Mentiras são fatores escravizantes. E quando eu opto pela mentira, os meus espaços de liberdade são diminuídos. Até porque uma mentira
pode se apresentar diante dos meus olhos como um perigo daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, uma pessoa dizer assim: rapaz, eu fiquei sabendo de uma coisa essa semana, preciso conversar com você. Pode ser qualquer assunto do mundo, mas você vai sofrer com a sensação de que é aquele. Você tem lá um segredo guardado na sua casa, as 7 chaves, embaixo do colchão, no computador. Aí a esposa diz assim: bem, aproveitar que você está indo trabalhar, eu chamei o técnico para dar uma olhada no nosso computador. Dependendo do que tem lá, você treme na base. O problema da mentira é que ela pequena a vida da gente. Tudo dá medo. Há algum tempo atrás, eu falando na igreja que eu sou pastor, eu disse assim: tem gente que toca campainha, olha lá fora, vê um cara de crachá, não sabe se é o sujeito que vai ver se está com o mosquito da dengue ou se é o cara que vai ver o gato na TV a cabo. E aí não sabe se quer abrir a porta. Porque você não tem liberdade quando não pode atender um telefone em paz. Não tem liberdade quando vê a esposa, ela está com o seu celular na mão. Não dá. A pequena vida, a vida fica sem trânsito, tudo tem que ser muito calculado. Na vida com mentira, tudo é muito calculado. Porque qualquer coisa pode fazer esse angu desandar. E quarto, vício. Vício também é fator que tira a liberdade. Uma pessoa que tem vício é uma pessoa que não consegue fluir na vida de modo pleno. Atendi um jovem uma vez em casa, filho de um líder da igreja que eu pastoreava no interior de São Paulo. O pai dele descobriu maconha no quarto dele. Aí, o que o pai faz quando encontra maconha no quarto do filho? Leva o filho até a casa do pastor, toca a campainha e zarpa. E aí entrou aquele jovem em casa, sentou, filho de um líder muito querido. Então, pastor, meu pai está meio preocupado aí, porque ele achou um pouquinho de droga em casa, mas isso não é nada, não. Aí começamos a conversar. Em algum momento eu perguntei: você está viciado? Ele falou: não, eu paro a hora que eu quiser. Eu falei: você consegue parar agora? Você consegue fazer um compromisso comigo de ficar uns dias sobre vigilância extrema, minha, do seu pai, da turma toda, e não usar? Fala: pastor, aí é difícil. Eu falei: então já está viciado. Porque você sabe que está viciado quando não pode ficar sem algo. Faça um teste hoje. Hoje você não vai acessar determinado site na internet. Quando você pensar em sentar no computador, você vai lembrar do pastor Marcelo. Aí vai quebrar o clima. Se você não conseguir, é porque isso já é um vício na sua vida. Nós temos vícios socialmente mais graves, socialmente menos graves, no sentido de que a sociedade estabelece coisas que são mais problemáticas ou não. Mas todo vício em si é um problema, por quê? Porque ele me faz refém de algo. E eu não quero ser refém de nada. Por isso que na espiritualidade do judaísmo, você tem a prática do jejum. O jejum é uma prática espiritual no judaísmo. Por quê? Porque o jejum é uma maneira de você dizer que você não precisa de nada a não ser de Deus. Então, naquele momento, você não usufrui de algo fundamental, básico, para deixar claro que você só precisa de Deus. Quem tem vício precisa fazer jejum. Para lembrar que a vida não pode ser refém de determinadas coisas.
Então, 4 ideias. Poderíamos falar outras coisas? Talvez poderíamos. Mas essas 4 resumem bem como existem coisas que nos restringem, limitam. E aí eu queria falar sobre o que fazer com elas. Primeiro eu preciso identificar quais são os meus fatores de aprisionamento. Quais são os meus problemas? Porque Jesus diz para essa turma, no Evangelho de João, capítulo 8, vocês são escravos. E eles dizem, não, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. O pior escravo é aquele que não visualiza a sua prisão. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Imagine que você está preso numa cúpula de vidro. Não entra ar. Você vai morrer lá dentro. E tanto mais você vai ficar confinado ali se não souber que há uma cúpula de vidro prendendo você. Se você soubesse, você poderia tentar quebrá-la. Mas como você não sabe, quando você perceber, você já está sem ar. Não é assim que funciona? Se não tem um desenho dos Simpsons que é uma cúpula que é colocada sobre uma cidade? Se alguém colocasse uma cúpula aqui sobre nós, mas nós soubéssemos disso, poderíamos tentar contra ela, tentar quebrá-la, porque anteciparíamos que ela ia fazer faltar o nosso ar. Mas se não a víssemos, não soubéssemos, jamais nos fosse identificada essa cúpula, quando nós sentíssemos, o ar já estaria faltando. É assim com os aprisionamentos de alma. Enquanto a gente não identifica, o ar vai acabando. E quando a gente percebe, às vezes é tarde. Eu preciso entender quais são os meus aprisionamentos. Eu quero ser livre, mas para eu ser livre eu preciso entender o que é que me aprisiona. Porque se liberdade é uma vitória, eu preciso lutar. E eu só posso lutar se identificar o inimigo. Então eu preciso saber, tem medos hoje que fazem diferença na minha vida? Preciso saber isso. Porque de repente, o medo está me paralisando. E eu tenho desafios a cumprir, e eu tenho possibilidades de vida que eu não consigo abraçar por causa do medo. Tem marcas do passado que estão me influenciando, eu faço sempre as mesmas escolhas desastrosas. Conversava com um amigo hoje ainda. Você está no 5º relacionamento afetivo, com a 5ª pessoa diferente. Mas você não percebe que essa 5ª pessoa com quem você se relaciona é igual à 4ª. E a 4ª é igual à 3ª. E a 3ª é igual à 2ª. E a 2ª é igual à 1ª. E a 1ª é igualzinha a seu pai. Tem alguma coisa errada aí, irmão? Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, meus relacionamentos não dão certo, talvez o problema seja eu. Eu fiquei olhando e pensando, talvez? Que tipo de maluco é você, irmão? Talvez. É atribuída a Albert Einstein essa frase, eu nunca fui conferir. Que o retardado é aquele que faz as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, esperando obter resultados diferentes. Você não muda. Continua fazendo as mesmas buscas de autoestima, projetando problemas não resolvidos na infância, nos novos relacionamentos que aparecem, e acha que o resultado vai ser melhor? Precisa identificar esse inimigo. Tem mentira, precisa identificar. Qual é a mentira que está em suspenso hoje na sua vida? Que faz você tremer quando o telefone toca, que faz você parecer um agente especial do governo, cheio de segredos. Não é uma questão moral, eu até poderia entrar pela questão moral sobre a verdade, mas pensando no fluir da vida, como a mentira é pequena, restringe, limita. Vício, de repente tem um vício. Eu não sou a pessoa ideal, e eu tenho que reconhecer isso, eu tenho um monte de problema em relação ao cuidado e ao gerenciamento da minha saúde.
não é? Eu sou pastor, eu não bebo, mas eu tenho aquela barriga de chope, não cuido da minha saúde, sou sedentário, não sou a melhor pessoa, eu tenho que fazer o meu meia-culpa aqui também. Mas uma coisa aconteceu uma vez na minha vida. No começo de uma fase melhor de casamento, né? Porque eu e a Cristiane passamos por uma fase muito ruim no casamento da gente, financeiramente falando, onde a gente precisou até de cesta básica. Mas depois as coisas foram se ajeitando e finalmente a gente entrou num patamar razoável. E aí a gente fazia compra semanal. Vai no mercado, compra as coisas da semana e vai para casa. Depois vai no mercado, compra. Era uma época que a gente também tinha menos compromissos, dava mais tempo. Sempre fizemos mercado junto, porque ela gosta muito de escolher e pôr no carrinho. E eu gosto muito de tirar do carrinho e devolver na prateleira. É um jogo que a gente joga junto. É bem legal, assim. Só que ela não pode saber que esse jogo existe. Aí, toda semana, aí um dia nós falei para ela, Cris, está cansando de fazer compra semanal? Vamos fazer uma do mês? Ela falou, vamos. Aí nós pegamos um carrinho, parece mentira, mas é verdade. Nós fomos no setor de refrigerante. O primeiro setor que nós fomos, é o mais óbvio ali do mercado, era no Carrefour, em Londrina. E eu fiz a conta rápida de cabeça. A compra é do mês, o mês tem 30 dias, coloquei 30 garrafas de 2 litros no carrinho. De 2 litros. Um casal de 20 e poucos anos de idade. Aí o carrinho ficou meio cheio. Aí nós fomos andando um pouquinho assim, e eu fiquei olhando aquilo e achando que tinha muito. E contei de novo, falei, não, mas está certo, são 30. Aí eu olhei para ele e falei, Cris, nós estamos viciados nesse troço. Porque a conta era essa mesmo, uma garrafa por dia, era o que a gente estava tomando. Eu e ela. Mais eu do que ela, mas... Nós estamos viciados nisso aqui, a gente precisa parar. Ela falou, o que a gente faz? Eu falei, bom, primeiro, a gente larga esse carrinho aqui e sai bem sossegado. Porque eu não vou devolver esse troço. Então é o seguinte, vamos fazer uma oração pelo irmãozinho que vai guardar isso, mas não vou ser eu. Pus o carrinho ali num ponto e rua! Vamos repensar isso, vício, não pode ficar sem. Identificar, ali a gente teve uma identificação de algo que estava aprisionando a gente. Não tomava mais água em casa. Pastor, isso é uma bobagem, pode até ser, pode ser importante, eu não sei. Eu não quero que você faça um juízo de valor. Mas, às vezes, a gente precisa identificar alguma coisa que só a gente pode identificar. Ninguém pode fazer isso por nós. Segundo, tomar decisões corajosas. Depois de identificado um fator de aprisionamento, tomar decisão corajosa. O fator de aprisionamento é um medo, a decisão corajosa é enfrentá-lo. Não quer dizer que eu possa olhar para um medo meu e dizer, agora não tenho medo mais de você, mas eu posso criar formas de enfrentá-lo. Foi Paul Tournier quem disse que a fé não elimina o medo, mas permite que sigamos lutando. Eu gosto dessa frase. Enfrentar medos. Se eu tenho medo de fracassar, eu preciso enfrentar esse medo. Se eu tenho medo do amanhã, eu preciso começar a enfrentar esse medo. Eu já o identifiquei, tenho que lutar contra ele. Alguma marca do passado, preciso enfrentá-la. Falar sobre o passado, sepultá-lo com maturidade, tratar determinadas questões, enfrentar esse inimigo. É mentira, eu preciso colocar isso em ordem. Preciso enfrentar esse inimigo. Como? Com o uso da verdade. Veja, como é que eu vou enfrentar medos? Confiando em Deus. Como é que eu vou enfrentar marcas do passado? Exercendo perdão. Como é que eu vou enfrentar a mentira? Com a verdade. Quando eu me converti ao cristianismo de forma profunda e séria, uma das coisas que eu fiz foi desmentir-me em relação à minha namorada na época, que já era cristiane, e alguns amigos. Dizer, olha, nós tivemos conversas nesses últimos tempos,
nas quais eu deliberadamente menti para vocês e eu queria me retratar. Eles não entenderam duas coisas. Primeiro, por que eu menti? Se não era nada demais. Porque eu mentia para contar vantagem. Para dizer, sabe aquele cara que mente para contar vantagem? Eu estava entrando por esse caminho. Baixa autoestima, complexos de inferioridade, você começa a mentir para parecer que você é bom. E eu entendi aquilo na minha vida e chamei amigos, chamei a minha namorada e disse, eu preciso desfazer mentiras que eu já contei para vocês. Não é fácil fazer isso. Mas viver em verdade é uma decisão, e é uma decisão corajosa. Assim como é corajoso confiar em Deus, assim como é corajoso perdoar. Tem gente que acha que perdoar é fraqueza. Onde já se viu, vai perdoar, você é maluco. Se você perdoar, a pessoa vai fazer de novo. Que história é essa? Não perdoa, não. Se fosse comigo, eu não perdoava. Você sabe como é que é. Comigo é assim. Pisou no meu calo é uma vez só. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Isso não é coragem. Parece, mas não é. Por quê? Porque à medida em que eu vou acumulando traumas, mágoas e rompendo com pessoas, a vida vai afunilando, vai confinando, vai apequenando. Eu vou fechando portas. Coragem é abri-las. Coragem é, a casa foi assaltada, em vez de encher a casa de grade, é deixar a janela aberta de novo. No caso da casa, pelo amor de Deus, põe a grade e fecha a janela. Mas no caso da alma, não faça isso. Porque cada pessoa que você alimenta mágoa, é um espaço da sua vida que lhe é roubado. E saúde é quando não tem mais nada para roubar na minha vida. Não tenho medo, não tenho marcas. Eu fiz uma vez uma comparação entre pessoas que são como bancos e pessoas que são como praias. Pessoas que são como bancos têm valor em si, mas elas têm tanto medo de alguém lhes roubar esse valor que elas cercam tudo, fecham tudo, põem cofres, paredes, guardas e câmeras e tudo mais. Pessoas que são como praias também têm valor em si. O que vale mais? O dinheiro que está depositado no banco ou uma praia? Só que na praia você não tem muros, você não tem cercas. Porque o que é que vão roubar na praia? Areia? Ninguém está vendo, vou pegar essa areia. Pega. Água. O que você pode roubar na praia é o chinelo alheio. Só que assim, o chinelo não é da praia, é do alheio. A praia continua praia sem aquele chinelo alheio. Eu queria que a minha vida fosse como uma praia. As pessoas vão descobrir que não tem o que roubar de mim. O que está lá é abundante. O seu valor é abundante. Então perdoe. A gente não perdoa quem entra no banco e rouba o dinheiro. Mas a gente perdoa quem entra na praia e toma sol com a gente. E entra na água que a gente acha que é da gente. Porque, afinal de contas, não vai faltar. Coragem é perdoar, ok? Porque cada vez que eu perdoo, eu amplio os horizontes. Por isso que o grande mandamento do cristianismo é perdoar. É a única ressalva que Jesus faz em todo o Evangelho. O único problema para o perdão de Deus na vida de alguém. Se não perdoarem, o Pai não perdoará. É a única coisa. O resto está tudo meio tranquilo, não é? Mas se não perdoarem, o Pai não perdoará, porque quem não perdoa se apequena até desaparecer. Como é que vence o medo? Confiança. Como é que vence a marca do passado? Perdão. Como é que vence a mentira? Verdade. Como é que vence o vício? Peça ajuda. Peça ajuda. Se você quer vencer o que aprisiona você, aprenda a pedir ajuda. Talvez você vá precisar de ajuda. Ajuda de Deus, ajuda de alguém que você confia. Homens têm muita dificuldade de pedir ajuda.
Eles preferem continuar perdidos a parar e perguntar onde é. Quanto mais abrir o coração e dizer, olha, eu tenho uma necessidade nessa área. Porque se você tem um vício, muito dificilmente você o vencerá sozinho. Muito dificilmente. Peça ajuda. Procure ajuda. Eu não sei com quem que eu estou falando nessa noite. Peça ajuda. Não imagine que quando você quiser, você vai dar conta, porque se fosse assim, não haveria vícios no mundo. Vício é exatamente aquilo de que eu não dou mais conta. Peça ajuda. E você terá. Porque ainda que você não encontre a ajuda dos homens, você vai encontrar a ajuda de Deus. Vamos ficar em pé? Senhor, eu não sei quem aqui está com problemas. Eu não sei. Nem poderia saber. O que eu te peço é que cada um aqui saiba das suas lutas. E não tenha medo de enfrentá-las. Se há medos que nos paralisam, ajuda-nos a confiar. Se há marcas no passado que nos impedem de ser felizes, ajuda-nos a sepultá-las com maturidade. E se for preciso perdoar, ajuda-nos a perdoar. Se há mentira na nossa vida, Senhor, ajuda-nos a lidar com a verdade. A Tua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Se há vício, Senhor, dá-nos a humildade de buscarmos ajuda antes que esses vícios nos destruam. Eu sei que o Senhor ajuda. E o Senhor também usa pessoas que nos ajudam. Abençoe esses homens que aqui estão, o dia de hoje, suas famílias, o resto dessa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau.